Muitos gostam de ver, mas os mais pequenos adoram. É o espetáculo das acrobacias de skate. Desta vez é no Palácio do Cristal, no Porto. E neste jornal vai poder ver as imagens. No enclave de Srebrenica, a situação agrava-se hora a hora. Agora, as autoridades muçulmanas recusam-se a autorizar a saída de um comboio humanitário com feridos. Dizem que se os feridos partirem e a cidade ficar deserta, será presa fácil para os sérvios. E no último grande ataque, no começo da semana, mais de 70 pessoas morreram, entre elas 15 crianças. A Cruz Vermelha tenta desesperadamente evacuar os feridos de Srebrenica. 50 caminhões estão prontos em Belgrado e 25 em Zagreb. Este grupo conseguiu, entretanto, chegar a Tuzla. 5 idosos, exaustos, salvos pelas Nações Unidas, vagueavam nas imediações de Srebrenica. Para eles foi um inferno. Nem acreditavam que o pior tinha passado. O enclave muçulmano de Srebrenica tem sido sucessivamente bombardeado e 28 mil refugiados esperam a hora de partir. Segundo o jornal americano New York Times, os defensores bósnios de Srebrenica estão a negociar a sua rendição com as forças sérvias, podendo hoje mesmo a cidade passar para as mãos dos sérvios. De acordo com este jornal, os acordos de rendição garantem a evacuação dos 60 mil muçulmanos bósnios de Srebrenica. O certo é que esta manhã as autoridades do enclave tentavam retardar a partida dos refugiados, precisamente para evitar que os sérvios tomassem conta de tudo. E informações chegadas há momentos, transmitidas por radioamadores, dão conta de novos e violentos ataques dos sérvios, cada vez mais perto da cidade, apenas alguns quilómetros. No entanto, as forças muçulmanas continuam a resistir. Mas esta guerra na antiga Jugoslávia toca a todos e também os croatas tentam consolidar posições no terreno. Estas imagens referem-se a uma ofensiva croata contra a cidade muçulmana de Jablanica, sobre a qual foram disparadas mais de 50 granadas de artilharia. A cidade tem uma situação estratégica na estrada que liga Sarajevo à localidade croata de Mostar, mais a sul. E o atentado à bomba ontem à noite na capital da Colômbia fez 15 mortos e centenas de feridos. O atentado é atribuído a Pablo Escobar, chefe do cartel de droga de Medellín. 35 edifícios comerciais e 40 veículos foram destruídos pela explosão de uma furgoneta Chevrolet armadilhada com 100 quilos de dinamite. Fonte não oficial indicou que 19 suspeitos foram detidos nos arredores do local da explosão e estão já a ser interrogados pelos serviços de segurança. E este ano já se contam 11 atentados deste tipo. A situação atingiu tais proporções que o presidente colombiano aumentou de 40 para 60 anos as penas de prisão aplicáveis em atos de terrorismo que provoquem vítimas mortais. Pela primeira vez, um hospital pediátrico leva a cabo um programa de notificação de crianças infectadas com SIDA. Foi no Canadá. Um hospital de Toronto assumiu as suas responsabilidades e vai notificar 1.700 crianças submetidas a transfusões de sangue nesse centro no princípio da década de 80 e que poderão ter sido, na altura, infectadas com o vírus da SIDA. Um porta-voz do hospital disse que um pequeno número de um grupo de 17 mil crianças recebeu sangue antes de novembro de 85 que estava infectado. A preocupação é grande, até porque há naquele grupo 20 casos confirmados de SIDA e já com 2 mortes. Os dentistas brasileiros estão de novo na baila. A Associação Profissional de Dentistas Portugueses entregou esta manhã no Supremo Tribunal Administrativo o pedido de impugnação de 416 processos de dentistas brasileiros. Dizem que a portaria que legaliza esses dentistas não é legal, uma vez que não têm equivalência para exercer em Portugal. E reafirmam que este processo é contra o governo português e não contra os brasileiros em particular. Lisboa, Supremo Tribunal Administrativo. Aqui fala-se de dentistas brasileiros de novo. E isto porque a Associação Profissional de Dentistas Portugueses contesta uma portaria de 92, que autoriza dentistas brasileiros a exercer, mesmo sem terem a equivalência necessária. Esta situação, dizem os dentistas portugueses, para além de ser discriminatória, é ilegal. Por uma portaria que nós entendemos que é ilegal, porque dá a possibilidade de pessoas que não têm a mesma formação dos licenciados portugueses, não têm a mesma formação que é exigida pelas diretivas comunitárias, dá-lhes a possibilidade de trabalharem, de exercerem em Portugal em paralelo e com as mesmas prerrogativas que têm os licenciados portugueses.
São 416 processos, mais de 2.000 folhas. Desde fevereiro que a associação se manifestou contra a portaria, mas só agora pôde avançar com este processo. Dizem que o objetivo não é atingir os dentistas em particular, mas o modo como tudo aconteceu. Contestação entregue, agora é esperar. E muitos meses se vão passar certamente até o Tribunal Administrativo decidir alguma coisa. E no Tribunal de Instrução Criminal do Porto já têm acontecido agressões a funcionários e até tentativas de suicídio de detidos. Parte destes problemas devem-se à exiguidade das instalações. Não há condições para trabalhar. O Tribunal funciona nas instalações da Polícia Judiciária, em São Bento da Vitória, e ocupa apenas uma sala que é dividida pelo primeiro e segundo juízos. A confusão é grande quando há vários detidos à espera de serem ouvidos pelo juiz. O Tribunal de Instrução Criminal do Porto continua a dar que falar pelas más condições em que está instalado e, ao que parece, não há nenhuma solução à vista. Os funcionários são os mais prejudicados, uma vez que trabalham em condições muito más, causadas pela falta de espaço e de privacidade. Uma pequena sala, dividida a meio, serve de primeiro e segundo juízos. Aqui trabalham 14 funcionários. Esta mesma sala serve de local de espera para os detidos que aguardam a audiência. Diariamente passam pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto entre 10 a 20 detidos, dependendo do número de detenções. Nos últimos anos houve um aumento substancial de serviço devido à extinção dos Tribunais de Instrução Criminal de Matosinhos, de Gaia e de Espinho, mas o número de funcionários continua a ser o mesmo de alguns anos atrás. Ora bem, os funcionários, para o serviço interno, dá, mas como também temos competência civil, não é? Temos que nos dobrar e muitas vezes tem que se fazer serviço ao sábado e ao domingo. Pior do que tudo o resto, dizem os funcionários, são os riscos diários a que estão sujeitos, uma vez que trabalham acompanhados dos presos que ali permanecem até que o juiz os ouça. Por vezes a confusão é tanta que dá origem a alguns episódios pouco dignos. É tipo Torre de Babel, não é? Já estamos habituados à confusão, não é? Já estamos habituados e vamos ir rasgando o serviço, olhando para o lado, a ver se um preso se pega numa tesoura, se pega num... Há sempre esse risco? Há sempre esse risco, claro. Já houve algum caso em que tivesse acontecido uma situação dessa? Já. Quer dizer, já houve o caso de presos se revoltarem contra os funcionários. O problema arrasta-se há vários anos e até hoje não foi encontrada a solução. Promessas do Ministério da Justiça têm existido, mas nunca foram concretizadas. Ultimamente, na pequena sala do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, já se fala em transferência de instalações, mas tudo não passa de uma hipótese. Está em estudo, segundo ouvimos dizer que iríamos mudar para a Casa de Reclusão, não é? Mas pelo menos... mas na hipótese de mudarmos, penso que pelo menos um apoio prisional como aqui temos, também temos de ter lá, não é? Até para dar a alimentação aos presos, para o transporte dos presos para custóias e para as cadeias. Não é? São problemas que se acumulam, mas que não implicam o atraso dos processos. Está tudo em dia, garantem os responsáveis. Neste momento, a rede de saneamento básico do Porto estende-se apenas a 2/3 da cidade. Muitas zonas da cidade são ainda hoje visitadas por caminhões-cisterna que recolhem os resíduos das fossas. A Câmara do Porto afirma que a culpa é do crescimento desmedido da cidade nos últimos tempos. Mas a verdade é que o saneamento está muito aquém das necessidades da população. 1/3 da população do Porto continua a viver em casas sem saneamento básico. São várias as zonas da cidade visitadas regularmente por caminhões-cisterna que estendem a tubagem até às fossas para retirarem os resíduos acumulados. Se o centro da cidade já tem assegurado o saneamento básico, o mesmo não se pode dizer da totalidade das zonas leste, oeste e norte da Invicta. No atual mandato da Câmara do Porto, o saneamento teve um orçamento de 2,5 milhões de contos a investir em zonas como a Foz ou Campanhã. A Câmara diz que faz o que pode, mas a rede de saneamento foi prejudicada com o crescimento acelerado da cidade. Precisamente porque, de facto, a expansão urbanística se faz muito rapidamente e muitas vezes desordenadamente, até não respeitando os vários planos